Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam muito bem. Vamos iniciar nossa terceira aula hoje de genética. Hoje nós vamos falar de genética mendeliana, né? Nós estamos já chegando próximo da nossa prova, né? Daqui uns dias a gente já faz prova, ok? Vai demorar um pouquinho ainda, tá? Lá em dezembro, mas né, já tá andando rápido, né? Semana que vem nós não temos aula, deixa eu só lembrar, né? Lembrar vocês, semana que vem, terça-feira, dia 2 de novembro, dia de finados, nós não teremos aula, correto? Então, hoje nós vamos ter aula, depois da aula só no dia 9, tá bom? Fica um tempinho bom aí sem ver vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida da aula passada ou alguma coisa que queira perguntar para eu ajudar? Professor, Pode boa falar. tarde. Boa tarde, Eu fiquei Afonso. com uma dúvida em uma das questões do questionário, a, Sim. uma do cruzamento da semente do milho. Ótimo. Eu acho que pode ser dúvida de muita gente. Afonso, vamos fazer assim? Eu faço questão de ensinar vocês como é que né, resolve ela. Podemos fazer ela no finalzinho da aula? Pode ser? Pode ser? Pode. Finalzinho da aula, você me lembra? Eu não acho, mas eu não vou esquecer, não. E aí, é até bom porque o que acontece? No finalzinho da aula, eu acredito que a partir que a aula vai acontecendo, muita gente vai entrando, né? E aí, no finalzinho da aula, a gente fala sobre essa questão. Pode ser? Perfeito, professor. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, então vamos lá para a genética mendeliana. E aí, no finalzinho da aula, a gente vai resolver essa questão que o Afonso falou, tá? É até bom, Afonso, porque é da questão de prova também, tá? Eu sempre cobro ela nas minhas provas, tá? Então, pessoal, a aula de hoje nós vamos falar sobre genética mendeliana. Acho que vocês já estão vendo a minha tela aí, não tá? Vocês já estão vendo a Tá tela sim. aí, Tá sim, né? professor. Ótimo. Beleza. Então tá jóia. Então, hoje nós vamos falar da primeira e da segunda lei de Mendel, tá certo? E aí a gente começa falando um pouquinho de quem foi Mendel, né? Bom, Mendel, vocês precisam de imaginar o seguinte, né? Nós estamos falando aqui de 1800 e alguma coisa, né? 1854, 1800, né? Mais ou menos, né? No meio do século 17 aí, a gente começa os estudos, né? Começam-se esses estudos dos genes, tá certo? O que acontece é o seguinte, que vocês precisam entender que nessa época a gente não tinha noção de nada. O microscópio ele só foi ser inventado por Robert Hooke, né, lá em 1902, né? Então, qualquer coisa antes de 1902, pessoal, desculpa, antes de 1902, as pessoas não tinham muita noção, não sabiam o que era célula, né? Você não tinha noção do que é uma célula, ninguém tinha evidenciado ainda um núcleo celular, né? Nessa época, ninguém sabia o que era um gameta, por exemplo, ninguém tinha conseguido observar um espermatozoide, ninguém sabia nada disso, né? Sabia, lógico, que com a cópula nascia, né, indivíduos, né? Eles tinham essa noção. Sabia também, nessa época já se sabia que onde eram as partes, né, possíveis partes masculinas e femininas da planta. Então, essas ideias já tinham. Mas nada que fosse, né, com relação a conteúdo celular, a gente não tinha noção de nada, né? Nós estamos falando bem no meio ali dos anos de 1800, né, 1850 aproximadamente. Então, nada disso ainda era possível, certo? Bom, e na genética mendeliana, a gente começa a estudar, então, os estudos dos genes, né, os genes que a gente chama de genes qualitativos. Quando eu digo genes qualitativos, algumas coisas são importantes que vocês saibam. Primeiro, o que é um gene qualitativo, né? É aquele que é regulado por poucos genes, um gene mais ou menos, com 2 alelos ou poucos alelos, né? 2 genes aproximadamente, né? No máximo 3 genes. Normalmente você consegue identificar ele muito fácil na população, você consegue separar quem é o homozigoto dominante, quem é o homozigoto recessivo dos
dos indivíduos que são heterozigotos e homozigotos dominantes, né? Você consegue muito bem. Um exemplo é o nanismo, né? Quando o nanismo é regulado por um gene só, eu consigo saber que o indivíduo que é anão, ele provavelmente ele é um homozigoto recessivo, enquanto os outros indivíduos são normais, eles são homozigotos, né? Dominantes ou heterozigotos. Um outro exemplo que eu vou falar para vocês, muito aplicável, altura de planta, né? Altura de planta a gente sabe, né? Quando eu tenho uma planta alta, ela é normal, né? Ela pode ser a grande ou a grande pequena, mas quando uma planta ela é baixinha, né? Mesmo que ela esteja na fase adulta, ela está muito pequena, ela é uma planta homozigoto recessivo. Na parte animal, a gente poderia dar como um exemplo aqui a questão de presença de cornos em bovinos, né? Então, por exemplo, e aí o certo é falar corno, tá, galera? A gente chama de chifre popularmente, mas o correto, o boi, ele possui cornos, né? Os chifres são estruturas que caem com o tempo, né? Então, os cervos, os cervídeos possuem chifres, né? Então, o cervo, o veado, né? O alce, esses animais, eles possuem chifres, né? Mas os, os bovinos, eles possuem cornos, certo? O corno, ele não cai, né? Ele é uma estrutura com base óssea, então ele não vai cair, tá certo? O chifre, ele é uma estrutura com base na pele do animal, né? Então, por exemplo, possuem chifres os bovinos, possuem chifres os caprinos, por exemplo, né? Os ovinos, né? Todos eles possuem chifres, tá certo? E a presença de chifres, olha que interessante, principalmente bovinos, ela é recessiva, tá certo? E é dominante a mochidão. Então, o animal que é chifrudo, né? No caso aí, chifre, mas pensando em corno, né? Em bovinos, ele é, por exemplo, o A pequeno para chifres, né? Enquanto o animal que é mocho, né? Ele provavelmente ele é uma grande A grande ou ele é uma grande A pequeno, tá certo? Ou ele é um dominante, né? Um homozigoto dominante, ou ele é um heterozigoto. Professor, Pode falar. a minha maior dificuldade está sendo, tipo assim, a montar aquele quadradinho. Como aí deu asão e asinho. Tipo assim, na hora de montar lá, eu não tô conseguindo saber o que vai por cima e o que vai por lado. Então, no próximo slide, a gente tira essa dúvida, pode ser? No Pode. próximo slide, eu vou ter uma situação dessa e eu já te falo com ele, beleza? Bom, então, continuando aqui, quem começou a estudar essa ideia aí, né, foi Mendel, né? Então, o nome dele era Gregor Johann Mendel, tá certo? Ele era lá da Áustria, né? Ele nasceu em 1822 e ele começa a fazer os estudos. Eu esqueci de dizer, ele era um monge, né? Da Igreja Católica e ele trabalhava, então, né, no mosteiro. Era um camarada que ele era, a princípio, matemático, né? Ele estudou muito matemática e por ele estudar bastante matemática, né? Ele sabia muito de estatística, por exemplo, e ele também gostava muito de biologia. Então, ele uniu as duas coisas aí, né? A matemática e a biologia, né? Justamente da genética, né? Então, a genética ela é uma ciência fantástica, porque ela junta, né, aliás, ela junta essa parte da matemática com a biologia, né? Então, quem gosta muito de genética tem que gostar muito de matemática, porque vê muita matemática, certo? Bom, e por volta ali dos 1847, mais ou menos, ele começa a estudar, então, né, a fazer alguns experimentos, tá certo? Nesse mosteiro lá, tá? Como ele era um monge, ele tinha muito tempo ocioso e ele dedicou-se esse tempo ocioso a
tentar desvendar como funcionava, né, a hereditariedade em ervilhas. Então, ele usou a ervilha, né? Muita gente às vezes se pergunta por que professor ervilha não poderia ter usado outra espécie? Provavelmente a ervilha deveria ter sido, ou ele já deveria ter alguma pista, que a ervilha tinha algumas características que funcionavam muito bem nos cruzamentos, né? Mas ele teve algumas coisas por ter usado a ervilha, tá? Bom, primeiro, que a ervilha era de porte pequeno, ele tinha interesse em uma planta que pudesse ser plantada em larga escala nos jardins do mosteiro. Em segundo, era uma planta de ciclo curto, né? Uma planta anual, então ela deixava descendentes muito rapidamente, né? Você conseguiria fazer uma geração muito rápida. E isso, galera, em estudos de genética faz um sentido imenso, né? Nós, geneticistas, sempre estamos procurando organismos que deixam respostas rápidas para os nossos testes. Então, é muito comum você ver geneticistas trabalhando com moscas, né? E aí o pessoal tem uma predileção, por exemplo, para trabalhar com moscas das frutas, né? A Drosophila melanogaster, né? Trabalhar com lagartas, por exemplo, que é mais rápido. Eu, no meu doutorado, no meu mestrado, no meu doutorado, eu trabalhava também com codornas, né? Justamente porque são animais de porte pequeno, são animais de ciclo curto. Uma codorna leva 40 dias para ela chegar à fase adulta, né? E já deixar descendentes. Então, a gente precisa de animais que tenham vidas curtas, mas para que a gente consiga fazer as nossas pesquisas na área, tá certo? Bom, além disso, a ervilha deixa uma progênie muito abundante, né? Ela consegue deixar muitos filhos, tá certo? O que também acontece com a codorna, né? Ela é autógama, é uma flor completa, ela consegue fazer a autofecundação, né? E era possível obter pais contrastantes. O que é isso, professor, de pai contrastantes? Ele conseguia elencar algumas características que ele queria, por exemplo, né, testar para saber como funcionava a hereditariedade, né, dessas características, e ele conseguia então separar os pais de forma que ele tinha certeza que um pai era puro para aquela determinada característica, né, uma formação alélica, e aquele outro pai daquela outra característica. Então, por isso que ele conseguia fazer pais contrastantes. Mas, mesmo assim, Mendel teve que ter uma sacada muito inteligente para ele conseguir obter esses pais contrastantes, né? Então, a primeira coisa que Mendel fez foi escolher algumas características para que desse certo. E aí ele tinha pais contrastantes, por exemplo, com relação à flor, né? A flor. Você tem dois tipos de posições de flor na ervilha. São plantas que têm que a flor dá na forma axial, ou seja, ela não vai dar na ponta do ramo, ela dá nas laterais do ramo, ou na porção terminal do ramo. Então, isso aqui era uma das características que Mendel utilizou. E ele conseguiria ter pais contrastantes, pais as flores eram do tipo axial e outros pais cujas flores eram do tipo terminal. Uma outra coisa também que Mendel conseguiu é com relação à cor, né? A cor, então, Mendel conseguia que a flor tivesse cor branca, né? Flor branca, né? Ou flor de cor púrpura, tá? Então, ele conseguia também separar pais facilmente através disso, né? A altura de planta também ele testou, né? Plantas altas e plantas baixas, né? Que ele chamava de tall short, aqui, né? Com relação à semente, ele percebeu que era possível separar pais cujas sementes, né? As sementes que eles produziam eram lisas e outros que eram rugosas, e também com a cor da semente, né? Que eram plantas cujas sementes eram amarelas e outras eram verdes. E, por fim, a forma da vagem, que ele conseguiria que as formas da vagem fossem uma vagem entumecida, né? uma vagem inflada, né? Bem semelhante a uma vagem da própria planta vagem, né? Aquela vagem toda certinha, redondinha, e outra que a gente chama de constrita, que é toda uma vagem toda ondulada, tá certo? E a cor da vagem, por final, sendo a cor amarela ou a cor verde. E aí ele conseguiu apurar esses pais, tá certo? Isso não é fácil, tá certo? Por que não, professor?
Ora, imagina você, né, que você receba, por exemplo, sementes, por exemplo. Vamos pensar na produção de sementes, né? 2 tipos de sementes lá, né? Você tem a semente de textura lisa e semente de textura rugosa. Primeiro, como é que você saberia qual desses é dominante e qual que é o recessivo? Né? Como é que você ia descobrir isso? Você ia ter que fazer cruzamentos, né? Você ia ter que plantar essas sementes e começar, então, a esperar que essas sementes dessem flores e começar a cruzar essas flores para a gente saber o que estava acontecendo. Mendel fazia isso. Ele ia lá, ele era tão meticuloso que, por exemplo, para ele garantir que uma planta cruzasse com a outra, quando as anteras daquela flor começavam a nascer, ele ia lá e cortava as anteras para aquela flor não se autofecundar. Afinal de contas, a ervilha era autógama, né? Então ela podia fazer autofecundação e ele ia perder ali a progênie dele. Então Mendel fazia isso, né? Para ele poder garantir, né? E aquela outra que ele queria, né? Que ele queria, por exemplo, usar a antera, ele deixava a antera amadurecer e aí ele fazia a fecundação com a outra flor, né? Mas mesmo assim, é difícil você saber, por exemplo, você ter certeza, né? Mesmo que através dos cruzamentos, porque você fazendo os cruzamentos, você vai saber que está saindo mais plantas, por exemplo, lisa do que rugosa, você começa a ter uma pista. Ora, lisa, provavelmente são plantas, né? São né, o gene cujos alelos são dominantes, enquanto as rugosas, os alelos são recessivos. Mas qual a garantia que as plantas cuja as sementes são lisas, elas sejam puras? Elas podem ser, por exemplo, heterozigoto. E se for heterozigoto, você não tem certeza 100% que aquele indivíduo é puro. Na verdade, ele não é puro, ele carrega o alelo, né, da rugosidade. Então, Mendel teve que fazer alguns cruzamentos para ele ter certeza que aqueles pais eram puros. A gente vai ver esses cruzamentos agora. Mas antes, deixa eu começar a responder a primeira pergunta que eu tive, que foi a da Elianai, né? Bom, a Elianai perguntou assim, ela disse que está com dificuldade de entender como é que ela faz para poder fazer esses cruzamentos, né? Então, antes disso, Elianai, vamos imaginar aqui o seguinte, ó, vamos voltar lá naquela história da aula passada do nanismo, né? Do nanismo aí, né? Então, eu tenho esse garotinho aqui, onde ele é um heterozigoto, ele é uma granja pequena, e tem essa menina aqui, que também é uma heterozigota, ela é uma granja pequena. Bom, esse camaradinho aqui, ele produz quais tipos de gametas, né? Então, lá, vamos só pensar, lá na meiose, quando esse menino está formando seus, né, gametas lá, quando ele for formar os seus espermatozoides, né? Vai acontecer em algum momento durante a meiose, né, a separação dos cromossomos homólogos. Quando é que acontece a separação dos cromossomos homólogos? Ela acontece lá na anáfase da meiose 1. Lá na meiose 1, né, vamos lembrar que na metáfase da meiose 1, esses cromossomos homólogos eles ficam um de frente para o outro, e aí há aquela história de puxar um cromossomo para o lado, o outro cromossomo para o outro. Um dos cromossomos vão estar carregando o A grande, o outro cromossomo vai estar carregando o A pequeno. Então, esses caras vão sempre se separar, tá certo? Então, você vai ter um gameta aqui, ele vai ter um espermatozoide cuja, né, o seu genótipo seja um A grande, ou ele pode ter um outro espermatozoide cuja o seu gameta, seu genótipo seja pequeno. Isso porque não é heterozigoto. Se ele fosse um A grande, 100% dos espermatozoides deles iam ser do tipo A grande. Se ele fosse um A pequeno, 100% dos espermatozoides deles iam ser A pequeno. Mas como ele é um heterozigoto, 50% dos espermatozoides dele vai ser do tipo A grande e os outros 50% dos espermatozoides dele vai ser do tipo A pequeno. Funciona assim, professor, certinho? Funciona, galera. Funciona, tá? Muito bem próximo disso aí, tá? Não funciona 100%, porque nós estamos na natureza. Mas vai ter 51% e 49% aproximadamente, 50,5% e 49%, entendeu? 50,5% e 49,5%, funciona bem desse jeito, tá bom?
E aqui, galera, na menina vai acontecer a mesma coisa, né? Ela pode produzir um óvulo ou A grande, ou pode ser que o óvulo que ela produziu, porque as meninas não produzem 2, 3 ou 4 óvulos ao mesmo tempo, né? Ela sempre vai produzir um por vez, pode ser um óvulo A pequeno, porque ela também é uma heterozigota, tá? E aí, Eliana, aqui começa né, a tentar solucionar a sua dúvida. Como que você vai fazer, então, para montar aqueles quadrinhos, né? Se você tem dificuldade de montar aqueles quadrinhos lá, naquele quadrinho do jeito que a gente viu lá, naquele diagrama, você pode montar ele assim, ó, tá? Do jeito que está aqui, ó. Você coloca um A grande, um A pequeno separado, e aí você faz através de setinhas, tá? Então, você faz o seguinte, olha, uma setinha saindo do A grande e outra setinha saindo do A grande, tá certo? E aí você vai ter certeza que esse indivíduo aqui é um indivíduo A grande, tá? Se for, por exemplo, uma setinha grande saindo com a outra setinha lá, que é o A pequeno, esse indivíduo aqui vai ser o A grande, A pequeno. Se sair esse indivíduo aqui, essa setinha do A pequeno com A grande, então esse indivíduo aqui vai ser do tipo A grande, A pequeno. E por fim, se sair essa setinha do A pequeno para aquele A pequeno, vai sair o indivíduo A pequeno, A pequeno. Tá certo? Era mais ou menos isso que você queria entender, Leonai? Só que no exercício, muitas das vezes não dá, tipo, pronto, assim, no caso. Eles sempre tem um tipo de. Eles tipo elaboram uma questão. Então, o meu problema é nessa questão para saber. Sim, ele te dá o cruzamento, você precisa de fazer o cruzamento. Todos eles, você vai ter que fazer esse tipo de cruzamento aqui, viu, Nenai? Sempre vou estar te falando assim, ó, o genótipo é esse, o fenótipo. Então, você está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Então, sempre vai ter, você vai ter essa opção de fazer ou desse jeito, ou daquele jeito em forma de quadrado, certo? De quadrinho. O quadrinho, muitas vezes, ele confunde mais. Eu vou te falar, eu prefiro 1000 vezes fazer desse jeito aqui do que daquele quadrinho lá mesmo, tá? Eu sempre faço mais desse jeito aqui. Eu acho mais prático, mais fácil fazer com esse jeito aqui, tá? Do jeito das setinhas aqui, tá bom? O que eu tô querendo que vocês entendam aqui, galera? Toda vez que eu acasalar dois indivíduos heterozigotos, toda vez que eu casalo dois indivíduos heterozigotos, o que acontece com o número de heterozigotos da prole? Prole é filhos, né? O que acontece? Olha aqui, ó, vamos lá. Quantos indivíduos são homozigoto dominante? 1 em 4. Não é isso? Quantos indivíduos são homozigoto recessivo? 1 em 4. Quantos indivíduos são heterozigotos? 2 em 4. 2 em 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2, não é? É a mesma coisa que meio, não é isso? Metade, né? Então, aqui é 1/4 de chance de sair o indivíduo A grande, 1/4 de chance de sair o indivíduo A pequeno, e metade da chance de sair A grande, A pequeno. Ou, em termos mais práticos, 25% de chance de sair um indivíduo A grande, 25% de chance de sair um indivíduo A pequeno, e 50% de chance de sair um indivíduo A grande, A pequeno. Tá certo? 1/4 é a mesma coisa que 25, divide 1 por 4, é 0,25, né? 1 sobre 2, né, é a mesma coisa que 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 50%, tá certo? Então, por isso que você fala que quando você acasala dois heterozigotos, a chance de sair heterozigoto é de 50%, né? É de metade. Certinho? Ó, isso aqui, que eu preciso que vocês entendam isso aqui, para vocês entenderem o que Mendel fez. Tá certo? Olha o quadrinho aqui, Leonardo. Esse quadrinho aqui que você fala, né? Esse quadrinho aqui, ó, para você montar ele, você tem que fazer o quadrinho. Então, para você fazer esse quadrinho aqui, é muito simples também, né? Você pode aqui, ó. Sempre aqui em cima, você vai colocar um dos pais. No caso, o menino ou a menina, né? E aí você tem que colocar, ó, um genótipo aqui e o outro genótipo lá, tá certo? Aqui um genótipo aqui e o outro genótipo lá. Ah, professor, e quando tiver dois, por exemplo, o indivíduo for A grande, B grande, aí você tem que entender o seguinte, que se o indivíduo é A grande, B grande,
ele pode produzir. Aí você tem que ver quais os gametas que ele pode produzir, né? Isso é até uma ideia interessante, ó. Deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, o que pode acontecer. Ó. O que acontece se o indivíduo é do tipo A grande, B grande, B grande, tá certo? O que acontece quando o indivíduo é assim? Quais gametas esse indivíduo pode produzir? Esse indivíduo aqui, ele sempre vai poder produzir gametas de que tipo? Sempre do tipo A grande e B grande. Né? Ele sempre vai produzir gametas do tipo A grande. Por quê? Ora, porque é uma combinação entre os seus alelos. Ele vai produzir algum gameta. Professor, pode ser que ele produza, por exemplo, um gameta A grande? Não, isso nunca vai acontecer. Por quê, professor? Ué, lembra lá da história dos cromossomos homólogos? Uma representante da letra vai para um cromossomo, vai junto com o cromossomo para uma célula, o outro vai para outra célula. Então, essas letras se dividem pelo meio. Então, nunca vai ter um espermatozoide do tipo A grande. Ele vai ser sempre do tipo A grande, B grande. Ele tem que ter sempre uma representante. E aqui você não tem outro jeito. E se ele fosse A grande, B grande, B pequeno? Que gametas esse cara poderia produzir? Aí ele poderia produzir, olha, um A grande com um B grande e um A grande com um B pequeno. Tá certo? Então ele poderia produzir um A grande com B pequeno. E se esse camarada fosse ao contrário? Se ele fosse A grande, A pequeno, B grande, quais os gametas que ele poderia produzir? Então, ele ia produzir um gameta A grande com um B grande e um A pequeno com um B grande. Tá certo? E se ele fosse do tipo A grande, A pequeno, B grande, B pequeno? Bom, nessa situação, ele tem que produzir todas as combinações possíveis de gametas. Então, um A grande vai combinar com um B grande, né? Ele vai ter um A grande que vai combinar com um B pequeno. Ele vai ter um A pequeno que vai combinar com um A grande, com B grande, e ele vai ter um A pequeno que vai combinar com B pequeno. Então, se ele é desse jeito, ele vai produzir os 4 tipos de gametas possíveis. Tá certo? Então, aqui nada mais é que uma combinação de gametas. Tá? E aí, para você fazer aqueles quadrinhos, você tem que colocar todas essas combinações aqui, ó. Tá certo? Se fosse, por exemplo, aquela situação que eu havia falado para vocês, ó, se fosse aqui, ó, indivíduo que fosse A grande, B grande, por exemplo, acasalando com uma menina que fosse A grande, vamos botar assim, ó, A pequeno, B pequeno. Vamos dar esse exemplo aí, tá bom? Daqui a pouco a gente conserta tudo. Então, quais seriam os gametas que esse camarada produziria? Ele ia produzir sempre gametas do tipo A grande, B grande. E a menina? A menina, ela ia produzir gametas do tipo A pequeno, B pequeno. E como é que eu ia colocar aqui no diagrama? Aqui? Bom, aqui no diagrama, eu ia ter que colocar aqui no diagrama um A grande e um B grande aqui, né? E aqui para a menina, um A pequeno, B pequeno do lado de cá. Tá certo? E se eu tiver mais de um gameta aqui, Professor, eu vou ter que colocar todas as combinações de gametas possíveis. Oi? Professor, Pode falar. mas assim, seria no caso, nessa primeira linha que o senhor falou, seria tudo junto? Entendeu? Todos juntos. Mas não ia ter essa separação, não. Então, por exemplo, não. Você ia ter que, por exemplo, aqui, ó, deixa eu te ajudar aqui, ó. Né? Vamos imaginar aqui, ó. Vou até fazer um pouco mais difícil aqui, ó. Vamos imaginar que é desse jeito aqui, ó. Então, esse camaradinho aqui, ele teria quais gametas? Ó, ele ia ter um gameta A grande, B grande, um A grande, B pequeno. Certinho? E aí, o que a gente ia ter que fazer aqui, ó, na tabela aqui, ó? Eu ia ter que ter 2 para o menino e 1 para a menina só. Tá certo? Então, como é que ficaria o cruzamento? Olha que interessante, ó. Aqui eu ia ter um A grande, B grande. Aqui eu ia ter um A grande, B pequeno.
E da menina, da parte da menina, eu ia ter só um A pequeno, B pequeno. Então, quando o A grande e B grande juntasse com um A pequeno, B pequeno da menina, eu ia ter o indivíduo A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Quando esse A grande, B pequeno juntasse com o A pequeno, B pequeno da menina, aí eu ia ter um A grande, A pequeno, B pequeno, B pequeno. Certo? Então, é essa forma aqui. Tá? E vai ter outros? Não, só esses dois, porque o menino tem 2 tipos e a menina tem um tipo. Se a menina tivesse 2 tipos, aí você teria 4. Vamos imaginar que essa menina fosse, por exemplo, a grande. Aí, quais os gametas que essa menina produziria? Ela ia produzir o A grande, B pequeno e o A pequeno, B pequeno. Esses são os gametas que ela produz, né? Um A grande com B pequeno e um A pequeno com B pequeno. Aí muda tudo aqui. Por que muda tudo, professor? Bom, porque aí a gente ia ter que ter agora mais espaço ali, ó. A gente tem que ter 2 espaços para a menina. Por quê? Porque agora, ó, quais são os gametas que eu tenho? Ora, eu tenho o gameta A grande e B grande do menino e o gameta A grande e B pequeno. E para a menina, eu tenho o gameta A grande e B pequeno e o A pequeno, B pequeno. Então, quando esse A grande e B grande juntasse com esse A grande e B pequeno, formaria o A grande, B grande e B pequeno. Quando esse A grande e B pequeno juntasse com esse A grande e B pequeno, você vai ter o A grande, B pequeno, B pequeno. Quando esse A grande e B grande juntasse com A pequeno, B pequeno, A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. E, por fim, o A grande, B pequeno com A pequeno, B pequeno, você vai ter o A grande, A pequeno, B pequeno, B pequeno. Certinho? E isso vai aumentando. Quanto mais gametas você tiver possível, maior vai ser sua possibilidade aqui. Tá bom? A ponto que você pode ter, por exemplo, 16 genótipos. Você pode ter 4 gametas aqui em cima, 4 gametas aqui embaixo e ter 16 respostas possíveis. Certinho? Conseguiu entender agora, Leonardo? Sim, professor. Então, assim, lá em cima você colocou a menina, né? No caso, você começou a menina em cima e o menino do Eles lado, são certo? meninos, tanto faz. Tanto Tanto faz. faz. Isso aí é aleatório. Tanto faz. Então tá Pode ser a bom. menina em Entendi. cima, menino de lado, a menina de lado, você que toca. Aí, isso aí não tem. A ordem aqui não importa. Ah, então tá bom. Minha maior Certinho? dúvida era essa. Certinho. Não, a ordem aqui não importa, não. Pode ser qualquer um desses aí, tá? Não tem esse rigor, não, tá? Tá bom? Tá bom. Poderia, por exemplo, ter aqui, quer ver? Você poderia ter, por exemplo, que se o indivíduo fosse A pequeno aqui, ó. Aí você vai ter 4, lembra dos 4 lá, né? A grande, B grande, A grande, B pequeno, ainda teria, né? O A pequeno, B grande e o A pequeno, B pequeno. Aí você vai ter que colocar mais gente aqui, ó. Falta o A pequeno, B grande, falta o A pequeno, B pequeno, e aí, se a menina for assim, você vai ter que fazer todo esse cruzamento ainda, ó. A grande, o A grande dela com o A pequeno do menino, um B grande dela e um B pequeno do menino, da menina, né? Aqui embaixo, ó, um A pequeno com A grande. Ó, não quero saber de gente fazendo isso aqui não, ó. Porque isso aqui tá uma bagunça danada, tá certo? Tá, mas tá tudo bagunçado, né? Então, você tem que vir cá primeiro, colocar o A grande com o A pequeno junto, né? E os B pequeno, B pequeno. Ah, aqui é a mesma coisa lá, ó. A pequeno, porque tem A pequeno e A pequeno, e B grande e B pequeno. E aqui é a mesma coisa, ó. A pequeno, B pequeno, B pequeno. Sim? Então, você vai formando aí. Bom, agora que vocês já sacaram como é que funciona isso, o que eu preciso que vocês entendam com esse quadro aqui é o seguinte. Aí, deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui era uma grande, pequeno. Aqui era um tipo A grande, pequeno. E esse aqui a gente não tinha.
Ótimo. Eu preciso que vocês entendam o seguinte, então, quando eu tenho 2 heterozigotos acasalando entre si, o número de heterozigotos é meio, né, da próxima geração de filhos, né? Então, o número de heterozigotos dos filhos é meio. Por que isso é importante? Porque foi assim que Mendel conseguiu obter as linhagens puras. Ora, qual era a pior situação que Mendel tivesse? Ele pegasse na mão todas aquelas sementes que ele tinha, por exemplo, né, de ervilha do tipo da ervilha, por exemplo, lisa, e ele falasse o seguinte, alguém chegasse para ele e falasse assim, toma aqui a semente da ervilha. E ele não saberia se aquelas sementes eram puras ou se elas eram heterozigotos, por exemplo, né? Ele só sabia que ela era lisa, tá certo? Qual é a pior situação dele? É que fosse todas elas heterozigotas, né? Porque se elas fossem todas puras, beleza, já resolveu o problema dele. Mas se fossem todas heterozigotas, e aí, o que ele tinha que fazer? Então, o Mendel fez o seguinte, ele pegou, então, essas plantas, a primeira coisa que ele fez foi plantar, né? Foi lá essa semente e plantou a semente, né? Esperou a semente, então, crescer e ele garantiu que ela fizesse uma autofecundação, tá certo? Então, quando as flores estavam maduras, ele mesmo foi lá e fez a fecundação, tá? Ao fazer a autofecundação, né, dessas plantas, o que acontece? É a mesma coisa que um heterozigoto esteja acasalando com outro igual a ele, né? Quando você está fazendo a autofecundação, você está fazendo isso aqui, o seu indivíduo heterozigoto, você está fazendo esse tipo de acasalamento, não é isso? É uma granja pequena acasalando com outra granja pequena. Então, é isso que ele estava fazendo. E esse é o resultado que você sabe. Quando uma granja pequena cruza com outra granja pequena, metade desses indivíduos vão ser do tipo o quê? A granja pequena, não é? E os outros? Bom, 25% vai ser a grande, os outros 25% vai ser a pequena. Mas como assim, professor? Um quarto é a grande, meio é a grande pequeno, um quarto é pequeno. Lembra que um quarto é a mesma coisa que 25%? Então, ele tinha sacado o seguinte, olha, que interessante. Se 100% das minhas sementes forem heterozigotas, quando eu planto elas, na primeira geração, já começa a aparecer indivíduos puros. Né? E qual é a quantidade de indivíduos puros? 50% dos indivíduos são puros. Desses 50%, 25% vai ser puro a grande, e 25% vai ser puro a pequeno. E os outros indivíduos são os heterozigotos, são 50% dos indivíduos são heterozigotos. Se eu agora pego toda essa geração que eu tenho aqui, ó, e planto ela novamente, né? Eu pego só e planto ela novamente, o que vai acontecer? Ora, se antes eu tinha 50% dos indivíduos a grande e a pequeno, vai cair pela metade, porque o número de heterozigotos cai pela metade, agora eu vou ter só 25% de heterozigotos, porque a cada geração o número de heterozigotos vai diminuindo, e o número de indivíduos puros vai aumentando. Aí, ó, desses 50%, 25% vão ser a grande e a pequeno, e os outros, e a outra metade, que é os outros 25%? Bom, 12,5% vai ser a grande, que eu vou somar com os outros 25% que eu tinha antes, vai formar 37,5%, e 12,5% vai ser a pequeno, que eu vou somar com os outros 25%, e eu vou ter 37,5%. Se eu agora pego essa população aqui, ó, e planto ela, o que vai acontecer com o número de heterozigotos? Vai cair pela metade de novo, vai ser 12,5%. E os outros 12,5% que está faltando para completar os 25%? Bom, 6,25% vão se juntar aos 37,5% que eu tinha antes e vão formar 43,75%. E 6,25% vão se juntar aos outros 37,5% e vão formar os outros 43,75%. Então, a cada geração que ele fazia a autofecundação daquelas sementes iniciais, ele percebia que o número de heterozigotos ia cada vez diminuindo e o número de homozigotos, dominante e recessivo, ia aumentando, né? Isso é que acontece quando você pega heterozigotos e fica cruzando eles ao todo tempo. Você faz com que os indivíduos vão voltando nos puros.
É por isso, um exemplo interessante, né, que quando você, por exemplo, pega uma semente, você vai lá e compra uma semente, né, para plantar, por exemplo, milho, né? Aí, no outro ano, o que você faz? Você fala assim, agora que eu comprei semente, esse ano eu não vou comprar semente, não. Produzir, eu vou tirar parte da minha produção e eu vou plantar parte da minha produção, né? Eu não vou mais ter que ficar comprando semente. Para quê? Né? Deu tanto milho aqui, eu separo um pouquinho aqui para eu plantar no que vem. Aí dá errado. Por que dá errado? Porque os milhos são híbridos, são cruzamentos. Aí você começa a plantar, né, indivíduos, né, que os milhos são essa situação aqui, ó, são cruzamentos. Aí você vai lá e no outro ano você planta esses caras aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Parte da produção vai ser boa, mas parte vai começar a produzir indivíduos, né? São indivíduos que estão ali né, vou falar assim, que emprestam àquela semente de milho algumas características que não são produtivas, mas são importantes para o milho. Por exemplo, algum tipo de resistência, principalmente contra tombamento, algum tipo de resistência, por exemplo, né, contra alguns invasores, né? Então, alguns insetos, por exemplo, a predação. E aí, sua produção de milho não é a mesma do ano anterior. Tá certo? Aí você fala assim, nossa senhora, vou plantar mais uma vez. No outro ano, a produtividade cai ainda mais, vertiginosamente. Por quê? O que está acontecendo? Porque você está apurando os indivíduos. E quando você começa a apurar os indivíduos, você começa, e as estratégias de melhoramento é justamente isso. Você usa, por exemplo, algumas plantas que não são boas produtivamente, mas elas têm algumas características interessantes, né? Por exemplo, resistência, né? A doenças, por exemplo, né? Enquanto outras são produtivas, mas são mais suscetíveis. Você começa a voltar nos indivíduos puros, tá certo? E aí não dá certo. Aí você vai lá, o que a gente mais escuta nessa vida, e agora que vocês são engenheiros agrônomos daqui uns dias, vocês vão escutar, é o povo falando assim, rapaz, mas esse povo aí, dessas genéticas aí, desses vendedores de semente, eles são sem vergonha, são safados demais. Porque eles fazem o jeito seguinte, de você ter sempre que comprar semente na mão deles. Porque se você não comprar semente na mão deles, no outro ano a semente não presta, não. Não é que não presta. É porque você volta aos pais puros, você está voltando à segregação. Tá certo? Essa é a ideia. Então, Mendel sacou isso muito bem. Mendel sacou isso lá em 1847. E ele fez essa historinha. Aí ele chamou essa aqui, a primeira aqui, ele chamou de G0. Geração G0. Essa aqui ele chamou de G1, essa aqui ele chamou de G2, essa aqui ele chamou de G3. E aí, o que ele fez? Bom, ele fez isso aqui 6 vezes. Essa história de ficar pegando aqueles indivíduos e plantando eles. Para quê? Para ele apurar os indivíduos. E aí ele chegou nessa situação, olha, quando você faz isso 6 vezes, 49,22% das suas sementes serão do tipo A grande, 49,22% das suas sementes serão A pequena, e apenas 1,56% das suas sementes serão A grande, A pequena. Galera, isso é uma pureza de 98,5%. Ou seja, a cada 100 sementes que ele tinha, apenas 1 ou 2 eram sementes de heterozigoto, que eram sementes que não iam funcionar bem. Né? Quando você compra um pacotinho daquele de semente ali na sua casa de ração, para plantar lá, sei lá, alface, pimenta, couve, sei lá o que você planta ali, tem aquelas, né? Quando você vai lá olhar a pureza, lá a pureza é 93%, 89%, 87%. Esse aqui ele tinha pureza de 98,5%. Tá certo? Tem uma pureza extremamente alta, tá? Então, galera, ele tinha aqui 49,22%, né? Que ele tinha certeza que aquela semente que era verde, por exemplo, ela era verde dominante. E ele sabia, por exemplo, aliás, eu falei liso, né? Então era lisa dominante. E ele sabia que 49,22% daquela semente que era rugosa e era recessiva. E apenas 1,5% ali que era de lixo ali, que ele não tinha noção, certo? Então é assim que ele fez essa obtenção dessas linhagens puras.
Ora, feito isso, Mendel aí partiu para o seu experimento. Agora, aí o que ele foi fazer? Bom, ele foi apurar todas as 7 características, né? Que era a forma da semente, né? O shape da semente, a cor da semente, né? A cor da flor, por exemplo, a forma da ervilha, né? Peraí, pessoal, tem alguém aqui que está em... a forma da ervilha, a cor da ervilha, a posição das flores e a altura de planta, tá certo? Então, é isso aí, né? As 7 características que ele usou, tá? Acabei esquecendo, toda vez eu esqueço, né? Eu escrevo aqui, porque está tudo em inglês, né? Então, estão todas aqui as posições, né? A textura da semente, a cor da semente, cor da flor, forma da vagem, cor da vagem, posição da flor e altura das plantas, tá certo? São as 7 características que Mendel usou. Bom, e aí o primeiro experimento que ele fez foi o seguinte, a gente acha que, né, a gente sempre vem com aquela história lá, né, de ervilha de cor verde, ervilha de cor amarela, né, mas o primeiro experimento que ele fez foi isso aí, ó, ele primeiro testou, né, ele cruzou plantas altas com plantas anãs, né, short que curto ou anão, tá certo? Então, quando ele cruzou uma planta alta com uma planta curta, ele percebeu que 100% dos indivíduos eram de plantas altas, né? Aí, o que ele fez? Ele pegou todos esses indivíduos aqui e deixou eles cruzarem entre si. Quando esses indivíduos cruzaram entre si, ele teve 3 indivíduos altos para um curto, tá certo? Então, 3 altos para um curto, ó. Com qual proporção que ele teve isso? Ele teve 787 indivíduos altos para 277 indivíduos curtos, tá certo? Bom, então 787 indivíduos altos para 277 indivíduos curtos, o que ele fez? Olha, ele somou lá, 787 mais 277 dá um total de 1.064 indivíduos, não é? Bom, 1.064 indivíduos, vamos ver. Se ele pegar lá os 787 indivíduos que eram altos e dividir pelo total de indivíduos, que era 1.064, e multiplicar por 100, o que ele está fazendo aqui? Uma regrinha de 3 para saber a porcentagem, tá? Ou ele fala, né, lá, 1.064 está para 100, assim como 787 está para X. Ou você pode fazer isso, você divide 787 por 1.064, multiplica por 100, você vai descobrir que isso aqui dá 73,96%, ou seja, 74% dos indivíduos eram altos. E aí ele fez lá os 277 dividido por 1.064, que isso aí vai dar um total de, né, vezes 100, vai dar um total de 26%, né? Então, 26% dos indivíduos eram anão. E aqui, olha só, 74% aproximadamente, 26% aproximadamente, vocês concordam em dizer que isso é muito próximo de 75 e 25? Né? Eu posso falar que isso aqui é muito próximo de 75%, e eu posso falar que isso aqui é muito próximo de 25%. Por que eu estou querendo chamar essa atenção? Ora, quantas vezes 75 é maior que 25? 3 vezes, não é? Ó, 25, 50, 75, não é? Então, o que ele entendeu? Que isso aqui tinha uma proporção de 3 plantas altas para cada uma planta anã. Tá certo? A proporção, então, era de 3 para 1. A cada 3 plantas altas, ele tinha uma anã. Então, ele chamou essa proporção aqui de 3 para 1. A primeira geração de pais, ele chamou de geração parental, ou a gente depois usa como geração P, tá? P de pais, tá? Ou de parental. A segunda geração, que foi, ele cruzou os pais, né, e todos os indivíduos deu igual a um dos pais, ele chamou de F1 ou filhos 1. E aí, quando ele pegou esses F1s e cruzou F1s com outros F1s, ele teve a geração F2 ou os filhos 2. Qual proporção? 3 para 1. Bom, então 3 altos para 1 anã. Então, se liga nisso aí e segura essa informação, que ela é muito importante para a gente. Então, quais foram as conclusões de Mendel aqui? Primeira conclusão de Mendel, o que ele sacou? Ora, quando eu cruzo 2 indivíduos, né, contrastantes, pais contrastantes, né, planta alta com planta baixa, né, na primeira geração de filhos, que é o F1,
dos genótipos não aparece, só vai aparecer o genótipo de um dos pais. Ou seja, nesse caso, teve a supressão do padrão anão. E ele já imaginou, então, que o anão era o recessivo, enquanto o outro era o dominante, né, no F1. Na F2, o padrão anão voltava, né? Mas de qual proporção? Né? De 3 para 1, de 3/4 de plantas altas para 1/4 de planta anã. Né? E ele chamou isso aí, então ele falou que as características dos organismos são determinadas por fatores. Olha o que Mendel estava falando. Mendel, sem nunca imaginar na cabeça dele, ele já estava tendo a sacada o seguinte, olha, as características dos organismos são determinadas por fatores. Ele estava falando aqui de alelos, de genes. Ele estava querendo falar isso, que as características são organizadas por genes e esses genes possuem alelos. Mas como a gente ainda não podia falar a palavra gene, porque essa palavra não existia ainda, e muito menos alelo, muito menos gameta. Gameta, até que a palavra gameta existia, mas ele não sabia, por exemplo, né, que tinha espermatozoide, por exemplo, que tinha grão de pólen, né? Ele não sabia que tinha nada disso. Ele chamou isso de fatores, certo? Fatores. E ele fala o seguinte, ó, os indivíduos possuem pares de fatores, ou seja, ele está falando dos alelos, né? Ó, então ele está dizendo que as características dos organismos são determinadas por genes, que ele chamou de fatores, e que esses indivíduos possuem pares de fatores, ou seja, alelos, né? Os alelos estão sempre em pares, né? Condicionados cada um dos seus caracteres em cada célula somática. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, em cada célula somática, você tem os fatores em pares. Um desses pares é do seu pai e o outro desses pares veio da sua mãe, tá certo? Só lá em 1909, isso aqui nós estamos falando em 1857, né? 1850 aproximadamente ali, né? Só em quase 60 anos depois, Johansen inventa a palavra alelos para determinar isso aí. Mendel, 60 anos atrás, já estava falando em alelos. Ninguém nunca tinha pensado nisso. Então, galera, o que Mendel fez vamos falar assim, para a população mundial é digno de ser um gênio, igual a gente tem, por exemplo, Einstein, né? Igual a gente tem Newton, né? Da Vinci. Só que ele, vocês falar muito pouco de Mendel, né? Só vê falar de Mendel aqui na genética e não vê mais, enquanto os outros, Newton, por exemplo, sempre é lembrado, né? Gauss, em matemática, sempre é lembrado, Einstein também, mas o cara, ele era muito inteligente, porque ele estava falando de coisas que a galera só foi descobrir 60 anos depois, tá certo? Quando eles foram fazer os experimentos de Mendel já tinha sido morto há muito tempo, já tinha mais de 34 anos que Mendel estava morto, é que eles conseguiram saber que o que Mendel tinha feito era algo extraordinário, tá certo? E aí é que eles foram dar o nome do pai da genética para Mendel. Né? Porque Mendel fez esses experimentos aqui, escreveu seu artigo, tentou mostrar à comunidade científica na época, a comunidade científica ainda não entendia isso e não deu bola porque ele estava falando. E esses artigos dele ficaram lá guardados nas enciclopédias das bibliotecas britânicas, né? E só em 1900, acho que não lembro se é 1903, é que 3 pesquisadores, um deles é o De Vries, né? Começam a fazer pesquisas, né, com isso, né, com outras plantas, começam a ter os mesmos resultados de Mendel, aí eles achando que eles tinham feito uma descoberta fenomenal, quando eles foram fazer revisões bibliográficas, procurar artigos de gente que tinham feito parecido para saber que o que eles estavam fazendo era algo realmente extraordinário, e que eles depararam com os escritos de Mendel. E aí eles viram, meu Deus, o cara sacou isso 50, 60 anos antes de nós. Nós estamos aqui tentando fazer esse negócio, nós nem sabemos como é que fazia, e ele já tinha feito esse negócio, escrito tudo direitinho. Então, Mendel foi brilhante, tá, galera? Brilhante. E, por fim, ele fala que os gametas contêm apenas um membro de cada par. Ele está falando aqui dos alelos, né? Que cada gameta possui um membro de cada um desses pares, desses fatores. E aí ele chamou isso de primeira lei de Mendel,
E aí ele diz que genes alélos segregam-se. O que está querendo dizer? Que esses genes alélos se separam durante a formação dos gametas. Em consequência, cada gameta recebe um membro de cada par. Tá certo? Essa foi a primeira lei de Mendel, né? Que quando você tem esses genes, eles vão segregar. Lógico que ele não falou a palavra gene na época, ele chamou de fatores, né? Que esses fatores eles segregam, eles separam durante a formação dos gametas e, em consequência, cada gameta recebe um membro de cada par desse fator. Certo? Bom, além disso, Mendel fez um pouquinho mais. O que ele fez? Né? Ele continuou seus experimentos, agora incluindo duas características simultaneamente. Porque ele queria saber o seguinte, se o caráter influenciava na expressão do outro caráter. Então, esse é o objetivo dele, tá certo? Então, o que ele fez? Ora, ele cruzou, então, por exemplo, plantas cuja semente eram lisas e amarela com plantas cujas sementes eram rugosas e verdes. E aí, quando ele fez esse tipo de cruzamento, ele percebeu que 100% dos indivíduos saíam lisos e amarelo, né? Igual aos pais. Quando ele pegava essas plantas que eram sementes lisas e amarelas e cruzava com outras que também eram sementes de plantas lisas e amarelas, ele percebeu que aí havia uma formação de várias plantas, né, várias classes dessas plantas, que a gente vai ver agora bem rapidinho, tá certo? Ele continuou chamando essa geração de geração parental, né? E ao cruzar, então, uma semente lisa amarela com uma semente verde rugosa, ele teve que, na F1, agora vocês já sabem quem que é a F1, é a geração de filhos 1, que 100% dos indivíduos eram amarelos aqui, né? E lisos. Mendel foi muito inteligente nesse ponto. Por quê? Porque ele usou como um dos pais só características dominantes, de serem lisa e amarela, porque ele sabia que o liso era dominante sobre rugoso e o amarelo era dominante sobre verde, né? Quando ele pega esses indivíduos da F1 e acasalam entre si, o que ele vai ter? Ora, ele tem 315 indivíduos, e essa aqui é realmente o resultado que Mendel obteve, tá, galera? 315 indivíduos do tipo amarelo liso, 108 indivíduos do tipo liso e verde, 101 indivíduos do tipo rugoso e amarelo e 32 indivíduos do tipo rugoso e verde, certinho? Bom, se você somar todo mundo aqui, isso dá 556. Vamos fazer algumas coisas aqui? Vamos analisar cada caráter separadamente? Então, ó, vamos só textura da semente, tá? Só essa semente é lisa e rugosa, tá certo? Então, quantas sementes lisas ele tinha? Ora, ele tinha, então, vamos só lembrar aqui, ó, lisa ele tinha 315 e 108. Então, ele veio cá e somou 315 mais 108, 423. E rugosa, quantas que ele tinha? 101 e 32. Dá 133. Lógico que se eu somar esses dois aqui, dá 556. Ó, esquece cor, só lisa ou rugosa, tá certo? Bom, quando você pega aqui, ó, 423, divide por 556 e multiplica por 100, aquela mesma continha que a gente fez de planta alta e baixa, você vai achar 76%. Quando você pega 133, divide por 556 e multiplica por 100, você vai achar 24%. Isso aqui, então, a gente pode considerar que é um 3:1 também, né? Ou seja, nasce 3 plantas lisas para uma rugosa, né? Aí ele fez a mesma coisa com a cor da semente. Bom, a semente pode ser amarela, pode ser verde. As amarelas são 315 mais 101, dá 416. E as verdes são 108 e 32, que dá 140. Quando você faz aquela mesma continha, 416, divide por 556 e multiplica por 100, você vai achar 75%. E lógico que se você fizer 140 dividido por 556 e multiplicar por 100, você vai achar 25%. Pronto, aqui sim, não tem dúvida, 3:1 também. Então, note que tanto, mesmo que esses negócios estavam todos misturados, lisa continuava sendo 3:1 em cima, em cima de rugosa, e amarela continuava sendo 3:1 em cima de verde, tá certo? Se você tem dois 3:1, ó, 3:1 da semente, da textura da semente e 3:1 da cor da semente, a gente pode usar a propriedade distributiva da matemática para lá, se multiplicar 3 vezes 3, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 1 dá 3. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 1 dá 1. De novo, ó, esse 3 com esse 3 dá 9. Esse 3 com 1 dá 3.
Agora, esse 1 aqui com o 3 dá o 3, e o 1 com o 1 dá o próprio 1. Então, quando você tem 2 3 para 1 acontecendo, é a mesma coisa que você ter 9 para 3 para 3 para 1. Será que esses 315, 108, 101 e 32 seriam 9 para 3 para 3 para 1? Foi isso que Mendel, então, foi tentar resolver, né? Será que o esperado era 9 sementes lisas amarela, 3 sementes lisas e verde, 3 sementes rugosas e amarela para uma semente rugosa e verde? Será que era esse o padrão, né? Em vez de ser um 3 para 1, era um 9 para 3 para 3 para 1? Bom, vamos ver. O que ele fez? Ó, ele pegou os 315, dividiu por 556, achou 0,5665, que é o número decimal, e aí ele não multiplicou por 100, tá? Ele fez para todos eles, ó, dividiu 108 por 556, 101 por 556, 32 por 556. Ao invés dele multiplicar por 100 aqui, ele fez o seguinte, ó, soma aqui, ó, 9 com 3 dá 12, com mais 3 dá 15, com mais 1 dá 16. Ele multiplicou isso tudo por 16. Quando você multiplica por 16, você está aproximando desses valores, olha lá. Olha lá, ó. Então, ele conseguiu concluir o seguinte, que essa relação de 315 para 108, para 101, para 32, é a mesma coisa que 9 para 3, para 3, para 1. É lógico que não dá os 9 para 3, para 3, para 1 certinho como deveria dar, porque morre uma planta ou outra, né? Tem essas coisas, tá certo? Mas vocês podem ver que os números são muito aproximados, 9 para 3, para 3, para 1. Né? E aí ele chamou isso aí como uma distribuição independente, a sua segunda lei, né? Ele percebeu o seguinte, que esse indivíduo aqui, por exemplo, ele era V grande, V grande, R grande, R grande, onde o V grande tinha a ver com a cor amarela e lisa, o R grande, desculpa, com a cor amarela, o R grande com a cor, por exemplo, lisa, e esse aqui era o V pequeno, R pequeno, V porque é verde, né? E R porque é rugoso. E aí, quando você cruzava esses indivíduos aqui, eles davam um heterozigoto, e esse heterozigoto, quando ele acasalava com outro igual a ele, 9 indivíduos sairiam do tipo V grande, R grande. Por que V grande e R grande, professor? Ora, esse cara aqui, ele precisa ter pelo menos um alelo que vai conferir ele gene liso, e é pelo menos um alelo que vai conferir ele a cor amarela. Tá certo? Então, se ele tiver um alelo que confere ele cor lisa e um alelo que cor amarela, qualquer um que vier depois não tem problema. Por isso que é traço. Aqui é a mesma coisa. V pequeno, R grande, traço. V pequeno significa que ele vai ser verde, porque só vai ser verde se ele for recessivo. E o R indica que ele vai ser liso. Não importa se aqui vai vir um R grande ou um R pequeno. Ele já vai ser liso se ele tiver um R grande. Aqui é a mesma coisa, V grande, R pequeno. V grande, porque vai conferir ele, né? A cor amarela, então ele pode vir um outro V grande, um V pequeno aqui, que ele vai continuar sendo amarelo, e R pequeno, porque ele tem que ser R pequeno para ele ser rugoso. E aqui o V pequeno, R pequeno, que aí sim ele é verde e rugoso, tá certo? Bom, e aí ele, né, aqui tem um quadro das multiplicações que a gente acabou de fazer. Se você observar bem, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 indivíduos vão ser do tipo liso e amarelo. 3 indivíduos vão ser do tipo liso e verde. 3 indivíduos vão ser do tipo amarelo rugoso e um indivíduo vai ser do tipo verde e rugoso, tá bom? Ele chamou isso aí de segunda lei de Mendel, que seria a lei da distribuição independente, e que ele falava o seguinte, a probabilidade de um gameta receber certa combinação de genes, quando você tem 2 genes, por exemplo, A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, por exemplo, é o produto das probabilidades de cada gene separado. O que ele está querendo dizer? Olha,
Se você tem lá 2 genes ao mesmo tempo, né? É a mesma coisa que você estiver estudando esse gene separadamente. Uma coisa que você estiver só estudando o A grande é pequeno ou estudando o B grande é pequeno, tá certo? A segregação vai ser igual, não importa, não há influência. Um gene não influencia no outro na sua distribuição, né? A planta que é lisa, por exemplo, com a semente lisa ou rugosa, ela não vai influenciar na distribuição da cor da semente, por exemplo, amarela e verde. Quando você faz separadamente, eles dão os mesmos 3 para 1. Certinho? Aí eu chamo isso de lei da distribuição independente. Beleza, pessoal? A aula de hoje é pesada, né? É bem pesada. Certinho? Bom, tem uma galera aí. Certinho, professor. Se não tiver mais dúvidas e quiser sair, pode sair. Eu vou ajudar o Afonso na questão que ele tinha me falado. Correto, Afonso? Isso mesmo, professor. Nós tínhamos combinado que no finalzinho eu ia te ajudar aqui na questão, né? Eu não esqueci não, tá bom? Então, vamos lá na sabatina que o Afonso está falando. Ele quer que a gente ajuda. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Você lembra o enunciado dela? Porque ela parece para mim diferente para vocês, tá? Professor, se eu ver o começo, eu acho que eu lembro. Eu acho que essa... 3 aqui, o cruzamento entre 2 linhagens de milho produziu... Essa mesmo. Então, essa aqui, ó. Né? Vamos lá. O cruzamento entre 2 linhagens de milho produziu sementes de endosperma. Olha que interessante. A grande, A pequeno. B grande, B grande, B pequeno. D pequeno, D pequeno, D pequeno. Então, vamos lá. Vamos copiar isso aqui. Vamos abrir aqui um Word aqui e vamos colar isso aí. Vamos aumentar esse tamanho aqui para vocês conseguirem enxergar, né? Então, ó, A grande, A pequeno, B... Vamos separar aqui para ficar bonitinho. Isso aí, né? Sim. Vamos continuar aqui na questão. Aí ele quer perguntar, qual é a constituição genotípica do embrião dessa semente? Ele quer saber o embrião. Ora, para a gente saber o embrião, a gente precisa saber quem é mãe e quem é pai aqui. A partir do endosperma, eu consigo descobrir quem é a mãe e quem é o pai? Consigo. Como? Ora, todo mundo que está repetido aqui, ó, é mãe. Olha a malandragem. Essa galera aqui é mãe. Por que, professor, que você sabe que esses aí é mãe? Ora, porque é o seguinte, lembra lá? A mãe precisa de 2 núcleos polares mais que a parte, esse aqui é a parte feminina, né? A parte feminina, correto? Os núcleos polares são as faces femininas, que cruza com um núcleo reprodutivo do pai para formar o endosperma da semente. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, a mãe ela tem que estar sempre duplicada, porque ela pega 2 núcleos polares. Então, como é que era a mãe aqui, né? Como é que era a mãe dessa semente aqui, então? Ora, a mãe dessa semente era do tipo A grande, né? B grande e D pequena. Ela tinha que ter esses 3 aí. Como ela é sempre, né? Ela é diploide, ela vai ser uma grande A grande, uma B grande e uma D pequena. Essa é a parte da mãe. Essa é a mãe. Certinho? E o pai? Como é que vai ser o pai? Bom, o pai vai ser do tipo, é o que sobrou lá, ó. O pai só sobrou o A pequeno, B pequeno, D pequeno. Como ele é diploide, ele tem que ser do tipo A pequeno, B pequeno, D pequeno, D pequeno. Certinho? Então, esse aqui é o pai. Esse aqui é o pai. Nós ainda não respondemos a questão. Aí continua a questão. A gente precisa saber qual é o gameta que a mãe vai produzir. Ora, a mãe vai produzir gametas de que tipo? Né? De que tipo que a mãe produz gametas? A mãe vai produzir o gameta A grande,
B grande, B pequeno. Esse é um gameta que a mãe vai produzir. E o pai? Qual é o gameta que o pai vai produzir? A pequeno, B pequeno, D pequeno. Tem outro jeito de produzir outro gameta? Não tem, só tem esses gametas possíveis, né? Ele vai produzir um A com um B e um D. Não existe outros diferentes aqui, então vai ser isso, né? Embora, pode notar que a mãe e o pai são puros, né? Ó, ela é A grande, B grande, D pequeno. Ela é puro, né? Aqui o pai também é puro, ó. A pequeno, B pequeno, D pequeno, D pequeno. Quando Professor? Oi? O senhor pode me explicar essa última parte do A grande, B pequeno e D pequeno? Não entendi. Posso explicar de novo, não tem problema não. Essa parte aqui, a parte que eu descobri quem era a mãe aqui, você entendeu? Entendi. Ótimo. Então, o que acontece, ó? Porque, ó, como eu sei que o alelo da mãe vai 2 vezes no endosperma, porque são 2 núcleos polares, então a mãe eu sei que ela é do tipo A grande, B grande, e D pequeno. Eu sei que a mãe é esse jeito, certinho? Certo. E o pai? Ó, o pai é o que sobrou, é os que estão em preto, é o A pequeno, B pequeno, D pequeno. Como ele tem que ser diploide, né, ele tem que ter o representante 2 vezes, lembra? A Amanda acabou de falar isso, né? Você tem um representante da mãe, os fatores estão em pares, né? Um vem da mãe, outro vem do pai. Então, A pequeno para o pai, dobrando esse A aqui, B pequeno e D pequeno. Esse aqui é o genótipo do pai. Então, aqui eu tenho o genótipo da mãe e o genótipo do pai. Eu preciso, vou até colocar aqui o da mãe em vermelho aqui, ó. Bom, eu preciso, então, entender qual é, né, o gameta que a mãe produz. Qual o gameta que a mãe produz? Olha, sempre vai ser um representante de cada letra. Então, vai ser uma letra A, uma letra B e uma letra D. Por isso que é A grande, aliás, aqui é B grande. Agora que eu vi que eu não tinha entendido porque o B estava pequeno. O Tião aqui fez errado, né? Então, aqui, ó, A grande, B grande, D pequeno, certinho? E o pai? O pai vai ser A pequeno, B pequeno, D pequeno, certinho? Certinho, agora eu entendi. Cruzou todos os dois. Como é que vai ficar, então, o embrião? Como é que vai ser o embrião, então? Né? O embrião, então, vai ficar como? Bom, o embrião... A grande, A pequeno. Então... Oi? Vai ficar A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, D pequeno? Isso aí, jovem. Muito bem. A grande... Agora. Ó, vai ficar... Vou até colar aqui, ó. Vou copiar aqui, ó. Vai ficar um A grande da mãe, um A pequeno do pai, um B grande da mãe, um B pequeno do pai, um B pequeno da mãe e um B pequeno do pai. Pronto, esse é o embrião. Então, vai ser um A grande, A pequeno, B pequeno, D pequeno. Na questão que a gente estava olhando, qual que é? A grande, A pequena, aqui, ó, letra C. Certinho? A grande, A pequeno, B pequeno, D pequeno. Beleza? Certinho. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? No dúvidas? Nossa Senhora, hoje nós já passamos 20 minutos da hora. Deixa eu fazer aqui uma chamada muito veloz para eu liberar vocês. Não tem problema não, semana que vem vocês não têm aula, vocês vão descansar. Não tem problema passar 20 minutinhos da aula, não. Fica bravo comigo, não. Bom, então hoje são 26, essa aula vai corresponder a 5 aulas, né? Aí vamos lá, Afonso está por aí, estou vendo aqui, Andressa não está, Bárbara está, Caio não está, Célio não está, Eduardo não está, Eliana está. Emanuele não, Evelyn não, Everaldo não,
Jean também não. Yuri com H não. Isabela está por aí. Yuri com I não está. Ive está por aí. Isabela com Z também está. Jasmine não. João Victor está. Deixa eu subir aqui agora. E aqui também. Caleb está por aí, estou vendo. Lenner não. Lívia está. Lucas Rodrigues não. Luiz Felipe Menezes também não. Luiz Paulo não. Mariana está por aí. Matheus não. Nenhum dos Matheus, né? Michel está. Natália está. Pablo não. Paulo Roberto está por aí. Rafael Fernandes não. Raíssa não. Raizer não. Roberto sim. E aí, vamos terminar aqui. Tainara não. Túlio está por aí. Viviane também. O Edson não. E o Yuri com Y está por aí. Certinho? Pessoal, então é isso aí que a gente tinha que falar para vocês. Se não tem mais nenhuma dúvida, nós paramos por aqui. Bom fim de semana, bom feriado, né? E até dia 9. Tchau, professor. Até. Tchau, professor. Bom feriado, senhor. Obrigado, você também, querido. Um abraço. Tchau, professor. Obrigada. Professor, que é isso? Estamos aí. Deixa eu te perguntar. Fala, João Vitor. Na outra questão do Sabatina a respeito da cor do milho, eu fiquei meio com dúvida nela também. Vamos lá agora, querido. Da cor do milho. Esse aqui, né? Do tegumento, quer dizer, do milho. Tegumentos pode ter tegumento preto, que é o B grande, ou B grande, B pequeno, ou branco, que é B pequeno, não é isso? Se uma planta do genótipo B pequeno, for polinizada com uma planta B grande, qual será a cor da semente? Vamos lá, então. Isso aqui é interessante. Então, vamos lá. Ó. Então, ela está falando... Nossa, gente, o que é isso? Quem é esse... Vamos apagar toda essa história aqui. Então, eu vou dar um arquivo novo aqui, ó. Então, vamos lá. Ó. Sementes pode ter tegumento preto, que é B grande, ou B grande. Então, se ela for B grande, deixa eu aumentar. Então, se ela for B grande, ou B grande, B pequeno, elas vão ser preto, não é isso? Preto. Mas se ela for B pequeno, ela vai ser... Opa, B pequeno, ela vai ser branca. Certinho? Aí ele fala, ó, se uma planta de genótipo B pequeno, for polinizada por uma planta de genótipo B grande, você quer saber qual será a cor da semente, né? Qual será a cor dessa semente aí? Então, olha só. Deixa eu ver se tem alguma pegadinha aqui. Se uma planta de genótipo B pequeno for polinizada por uma planta B grande, qual será a cor das sementes? Ótimo. Bom, então aqui, ó, muito simples, né? Só Bzão, Bzinho, né, no caso. Exatamente. Esse camarada aqui, esse aqui de baixo aqui, né? Deixa eu até separar ele mais aqui, ó. Esse aqui só vai produzir um tipo de gameta, que é o do tipo Bzinho, e esse aqui só vai produzir um tipo de gameta, que é do tipo quê? Bzão. Quando juntarem esses dois aí, como é que vai ser o embrião da semente? B grande, B pequeno. Não é isso? Isso. E B grande, B pequeno, ele vai ser de que cor? Seria preto, né? Seria preto. Pois é, mas se eu não me engano, na sabatina correta é branco. Não, eu coloquei branco e eu errei. Não, deve ser preto mesmo, não? Tá errado, não será? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver lá. No meu eu coloquei preto e errei. Aí, como são duas tentativas, eu coloquei branco.
Aí Deixa branco eu ver foi. aqui. Deixa eu ver se tá certo. Eu vou dar uma olhada aqui no meu, vou entrar aqui também para ver. Não, tá errado aqui. Então, nenhum para aqui e 100 para cá. Salvar a mudança. Pronto. Tá, problema resolvido. Ele vai considerar a sua primeira como a tentativa certa. Ah, então, Certinho? então, certinho, era essa a minha dúvida, então. Não, tá certo. Porque eu tinha feito o quadro aqui também, tinha reconhecido tudo, tinha marcado preto, só que aí tinha dado branco depois, aí eu falei, uai, mas por mim tinha que ser preto, a cor das Ah, não, cara. Peraí, tá falando que tem uma pegadinha aqui. É branco mesmo. Peraí, é branco mesmo. Por que ela é branca? Porque ela foi polinizada, né? Ela foi polinizada. É uma pegadinha. Eu falei que você, por isso que eu falei assim, peraí, tem uma pegadinha nessa história aqui. Deixa eu voltar lá e voltar aqui, que é branco mesmo. É uma pegadinha bem sutil. Vamos voltar lá. A pegadinha está mais no enunciado do que na. A pegadinha que Eu pegou o detesto questão de professor. pegadinha. Pegou até o professor. Vamos lá. O que está falando? Ó, se uma planta de genótipo B pequeno. Qual que é o genótipo B pequeno? Branco. For polinizada por uma de B grande, quer dizer que quem está sendo polinizada é a B pequena. Ela é a planta feminina. A planta masculina é a B grande, que está polinizando. O tegumento da semente, ele é uma estrutura materna. Lembra lá de quando eu dei essa aula? Vou até mostrar para vocês aqui a aula. Vamos voltar lá na aula para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Senão você vai falar assim, o professor não falou isso na aula, não. Eu tenho que provar que eu falei. Aqui, ó. No último slide da aula, aqui, ó. O último slide da aula. Deixa eu até voltar aqui, ó. Aqui, ó. Eu falei isso aqui, gente. Olha, o pericarpo, que é o tegumento da semente, que é a parte de fora da semente, é um tecido da mãe. Então, ele vai ser igualzinho da mãe. Então, o pericarpo sempre vai ser igual ao que a mãe tinha. Como a mãe lá era branca, o pericarpo da semente vai ser branco. Ah, sacou? Entendi agora. O embrião é preto, mas o pericarpo é branco. Isso a gente chama de efeito Schenier. É um efeito Schenier. Quando, olha que loucura, a semente é branca, mas o embrião é preto. O embrião, quando nascer, vai nascer uma planta de semente preta. Mas a mãe dele, como a semente era de cor branca, e o pericarpo é um tecido materno, não é um tecido do filho, é um tecido da mãe, vai ser igual da mãe. Como a mãe era branca, ela vai ser branca. Tá certinho? certo. Não, o embrião a cor aí só mudou por causa que veio do tecido da mãe aí. Só mudou porque veio do danado do tecido da mãe. Certinho. Muito obrigado, certinho? Então, professor. Tá explicado? Tá explicado. Eu sabia que tinha uma pegadinha, vocês têm que ter uma pegadinha, essas questões, porque essas questões é um volume gigantesco de questões que eu tenho de genética, né? São mais de 200 questões. Aí eu pego aquelas lá e às vezes eu nem resolvo ela. Como isso que eu estava olhando, assim, gente, tem alguma pegadinha aqui. E a pegadinha era essa. Ive, quer falar, Ive? Pode falar. Tá com a mão levantada, Ive? Não? Não, então, beleza, pessoal. Se não tiver mais nada, paramos por aqui. Obrigado, professor. Bom Falou, João feriado aí para você depois e boa semana. Obrigado, você também. Um abraço.